A proposta de agora de manhã é de trazer para vocês um esclarecimento de como você pode estudar a Bíblia melhor. E você que prega, como você pode formular uma mensagem expositiva. Então eu vou estar trabalhando com esses dois núcleos, principalmente professor de escola dominical e pregador. Poxa, mas eu não sou nenhuma coisa nem outra. Não fique desesperado. Você é um estudante da Bíblia. Você vai poder absorver tudo aquilo que nós vamos comunicar aqui esta manhã. Nós estamos falando de um encontro reformado, um encontro que tem por título Entendes o que lês? E o interessante que eu quero abrir aqui, para que você possa entender melhor como a Bíblia chegou até você, é que naquela igreja chamada católica, na única igreja cristã daquele tempo, as pessoas não podiam ter acesso à Bíblia. A Bíblia, ela era suprimida pela igreja. Só podia explicar a Bíblia quem tinha o ofício sacerdotal. As pessoas não tinham Bíblia nas suas casas. A Bíblia estava acorrentada à igreja. Somente o Papa podia interpretar. O homem do campo não sabia ler nem escrever na sua maioria, e daí estourou então a Reforma Protestante. A Reforma Protestante devolveu a Bíblia às famílias. Quando Lutero traduz a Bíblia para o alemão, ele está agora provocando uma revolução também cultural. As pessoas têm acesso à leitura a partir de agora. Nesse meio tempo também surge a invenção da gráfica. As ideias, os escritos, a Bíblia de Lutero começa então na gráfica, porque a Bíblia era escrita à mão, era demorado fazer uma Bíblia e era muito caro. Quando você olhar para a sua Bíblia, lembre que muitas pessoas morreram para que ela chegasse até as suas mãos. William Tyndale traduziu grande parte da Bíblia para o inglês. Foi perseguido, foi acorrentado, foi estrangulado e queimado vivo. E outros homens também, e outras mulheres também. E a gente tem o ultraje de ignorarmos este livro sagrado, porque achamos que podemos viver muito bem sem ele. Somos o povo da cruz, somos o povo da Bíblia. Você pode até falar, poxa, eu não consigo entender a Bíblia. Tudo bem, vamos com calma. Ninguém nesse mundo todo sabe a Bíblia toda. Ninguém nesse mundo todo. Então nós temos algumas ferramentas que vão nos ajudar a entender um pouco mais. E na nossa humildade, nós temos que confessar, não entendi, continuo não entendendo e vou morrer com dúvidas. Dúvidas essas não vão te levar para o inferno. Entendeu? Até os grandes teólogos, a respeito de um versículo, divergem. Então uma coisa que você precisa saber é que você também tem teologia. E essa palavra coloca medo em algumas pessoas, né? É uma palavra inacessível. Não, eu não tenho teologia. Todo mundo aqui tem. Por que tem? Porque Theo é Deus. Logia é ciência. Você tem uma noção de quem Deus é. Você tem noção, uma ciência, um conhecimento a respeito de Deus. Pode ser um conhecimento bem limitado? Pode. Pode ser um conhecimento maligno? Pode. Perverso? Pode. Profano? Pode. Pode ser um conhecimento saudável? Também pode. Mas a questão é que cada um aqui tem teologia. Uns poucos
alguns mais profundamente, alguns equivocadamente, mas você conhece Deus. Mas você vai conhecer muito mais a Deus ao passo que você conhece a sua palavra. A Bíblia é a palavra escrita. Cristo é a palavra falada, é a palavra encarnada. Toda a Bíblia aponta para Jesus. E eu quero ler com você aqui Lucas, somente alguns versículos. Lucas capítulo 24, do verso 25 ao 27 e também o versículo 32. Eu vou ler para vocês aqui. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o quê? Os profetas disseram. Guarda isso aí, tá? Os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por quem? Anota aí. Vocês leram comigo profeta e agora vocês leram Moisés. Guarda aí, hein? 27, hein? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes. Muito bom. Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas o quê? Vou pedir para um irmão ler em voz alta agora o versículo 32. Disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha a Escritura? O que aconteceu com o coração deles ardia. Pode se sentar, por favor. Nesse breve trecho, vocês conhecem a história. Cristo havia morrido. Isso decepcionou profundamente todos os seus seguidores, porque eles acreditavam que o Cristo não podia morrer, e morreu da forma mais humilhante, como um mercenário, como um vadio, como um criminoso. E agora já eram 3 dias em que nada havia acontecido. 2 discípulos, caminhando em sentido a Emaús, estão conversando entre eles. Estão decepcionados e conversando. Poxa, pensávamos que ele fosse o Cristo, mas já são passados 3 dias em que tudo ocorreu, até que um homem aparece no meio do caminho. Esse homem é Jesus. O que vocês estão conversando? És tu, porventura, o único que, tendo estado em Jerusalém, não sabe das coisas que têm acontecido nos últimos dias? Jesus pergunta. Mas Jesus não se revelou como Jesus. Eles não souberam que era ele. Jesus perguntou: quais coisas têm acontecido nesses últimos dias? Olha, nós achávamos que ele seria o Redentor de Israel, mas morreu, acabou tudo. Aí Cristo, sem falar que ele é o Cristo, começa a pregar para os dois. Você leu comigo que ele começa falando: não convinha que o Cristo morresse para entrar na sua glória? E ele foi começando por profetas, Moisés, profetas. Todos os profetas da Bíblia apontaram de algum modo para Cristo. Moisés mesmo disse: o Senhor vai levantar no meio de vocês um profeta semelhante a mim, e a esse vocês vão ouvir. Moisés também é retratado pela lei. Então os profetas, as leis, tudo apontava para quem? Para Cristo. Se você observar lá a Páscoa, por exemplo, um cordeiro tinha que ser morto na Páscoa. Aí vai entrar a exegese, que eu vou explicar lá na frente. Aí você está acostumado a participar, né, da ceia, de falar da Páscoa. Só que tem um detalhe: você não sabe o que significa a palavra Páscoa, mas Páscoa, Páscoa, não sabe.
E você também não sabe o que significa cordeiro. Então você tem uma leve impressão, mas não tem um profundo conhecimento a respeito do que sejam essas duas coisas. Vamos lá então. Por que a lei apontava para Cristo? Dentre muitas coisas. Vou dar um exemplo aqui do cordeiro pascal. Primeiro, cordeiro, ovelha. Ovelha, carneiro. Ovelha fêmea, carneiro macho. Cordeiro é o filhote de até 1 ano de idade. 1 ano de idade, né? Que realça a inocência, aquela coisa toda. Quando Cristo é morto na cruz, ninguém quebra os ossos dele, porque está profetizado, porque está na lei, que como eles comiam um cordeiro na Páscoa, não podia quebrar os ossos para comer a carne. Não podia quebrar os ossos. Ninguém quebrou os ossos de Cristo na cruz. Então isso é um mistério que a Bíblia está repleta de significados, aonde a lei e os profetas apontam para Cristo. E o importante, o interessante é que isso ardeu o coração. Meus amigos, não é você que faz o coração do ouvinte arder. É a palavra de Deus que faz isso. Não é você quem traz avivamento. É a palavra de Deus quem faz isso. Ontem eu falei aqui sobre corações, né, os ouvintes de Paulo. Paulo, quando chega na sinagoga, ele tem uns ouvintes muito duros. Ouvintes com corações petrificados. E a palavra grega para pedra, nesse caso aí, é escleros, né? Que vem, aí lembra de esclerose, aquela doença, né? Que enrijece os tecidos do organismo. Duro, né? Não tem flexibilidade. Você vai encontrar com muito ouvinte assim. Não se espante com isso. Quem vai trocar o coração de pedra por um coração de carne é o próprio Deus. O seu trabalho é de expor a palavra. Nesse caso aqui, o coração do ouvinte ardeu. Mas quantos ouvintes ouviram a mesma coisa de Cristo? Nada aconteceu. Aí você fica assim, meu Deus, será que eu preguei mal? Será que eu falei nada com nada? Vai ver que não. Você tem que melhorar a sua pregação? Tem, sempre. Melhorar a forma de você dar um estudo bíblico? Sempre. Mas quem vai produzir mudança na pessoa não é a tua oratória, não é a tua dicção, não são as suas horas de estudo. Quem provoca a mudança é o próprio Deus. Essa mudança já aconteceu no seu coração e fique feliz por isso. Mesmo que ninguém creia, você continua crendo. Eu quero indicar aqui alguns livros que é importante para você que quer estudar a Bíblia. Quando você estudar a Bíblia, é legal que você tenha comentários bíblicos. Você tem bons comentários. Eu vou indicar aqui alguns. Quem trouxe caneta, anota. Eu vou indicar um que eu acho muito legal, o NVI do F.F. Bruce, da editora Vida. Tem também o comentário bíblico popular. Quem não souber o que é o comentário, eu vou explicar o que é o comentário bíblico, tá? Popular. Tem um comentário Vida Nova. E tem um comentário Champlin, que eu quero falar sobre ele. Para quem não sabe o que é um comentário bíblico, teólogos se comprometem a estudar a Bíblia, versículo por versículo, dentro do contexto histórico, geográfico, arqueológico e das línguas originais, grego e hebraico. Quem sabe grego está um passo à frente, mas isso não quer dizer que ele é mais crente que você. Tem muito teólogo liberal, fantástico nos seus ensinamentos, mas eles dizem que a palavra de Deus não é a palavra de Deus. Dizem que você pode fazer isso, que pode fazer aquilo, que não é pecado. Esse comentário que eu trouxe, eu acabei de adquirir, é o comentário bíblico Champlin, é o Novo Testamento interpretado versículo por versículo.
Esses aqui também comentam versículo por versículo. Às vezes o comentarista, ele pega 3 versículos, simplificam e comentam de uma vez só. Olha, o que aconteceu aqui foi isso. Pô, olha, dá a entender que foi isso. Não tenho certeza. Olha, no original, essa palavra no hebraico significa isso. Portanto, então esse pessoal, ele estudou a Bíblia, simplificou para a gente. Esse comentário bíblico aqui, ele é muito legal, só que ele tem alguns perigos. O cara é universalista. Ele crê que todo mundo vai para o céu. No final de tudo, todos serão perdoados e vão morar com Cristo. Isso é mentira. O universalismo é mentira. Esse cara aqui, bom, é legal, só que você tem que comer igual se come peixe. Tem que tomar cuidado com as espinhas. Então, você tendo um bom comentário, deixa esse aqui por último, tá? É o Champlin da editora Agnus. Quando você estiver mais forte, resistente, sabendo discernir uma coisa e outra, pode comprar ele. Outra coisa que você também precisa ter: dicionário bíblico. Meus amigos, como é importante um dicionário bíblico. Não é frescura, não. Tem gente que lê o texto, não entende a palavra e tem preguiça de ir até no dicionário Aurélio. O mínimo que um estudante da Bíblia tem que fazer é conhecer sua língua materna. Vai no Aurélio, pode ajudar em muito. Então, o dicionário bíblico, ele vai pegar palavra por palavra e vai explicar o que é. Exemplo, Abraão, começa com a letra A. Abraão saiu da Babilônia, é o pai da fé, etc, etc. B, Baal. Baal significa Senhor, Senhor das nuvens, Cavaleiro das nuvens, etc, coisa e tal. Vai ajudar muito o seu estudo. Só que é o seguinte, você vai ter que investir, tá? Vai ter que investir. Por isso que seminarista tem desconto de 30% lá no Martin Busser, porque tem que investir. Você pode comprar e-book. O e-book são os livros virtuais, não são livros físicos. Você vai baixar o e-book, vai comprar mais barato ainda, é muito mais barato, mas vai te ajudar na hora de você estudar a Bíblia. Quer ver uma coisa? Eu até comentei lá em Patinga ontem, né? Nós estivemos lá na Cidade Nobre ontem, pregando para os adolescentes lá. O pregador sobe aqui para falar sobre a conversão de Paulo. Aí, né, Paulo tem cartas para ir a Damasco, prender cristãos, e aí aparece Jesus, e ele fala bem assim com Paulo, né? Paulo, Saulo, mesma coisa. Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para você recalcitrar contra o aguilhão. Rapaz, aí você lê esse texto, aí o pregador vem aqui pregar esse texto, mas nem ele sabe o que é recalcitrar, nem ele sabe o que é essa palavra aqui, e nem ele sabe o que é a palavra aguilhão. Quando você vai estudar a Bíblia, você tem que ter disposição, meu amigo. Você está estudando a palavra do Senhor. Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Mas a sua preguiça não deixa. O que é recalcitrar? Recalcitrar é resistir. É teimar. O que é um aguilhão? Aguilhão é uma vara que era usada pelos camponeses e agricultores daquela época, que até hoje deve ser usado, não sei. É uma vara de mais ou menos 1,20 m de altura, e na ponta dessa vara tem um objeto pontiagudo de metal. Quando o agricultor
está levando o boi na carroça ou levando o boi no arado, né? O boi está na frente, né? O boi empaca, o cara vai lá, pega o aguilhão e dá uma agulhada no bicho. Espeta ele, né? Machuca o bicho. Ele sai do lugar. Ele obedece o comando. Jesus está chamando Paulo de um boi teimoso. Dura para você recalcitrar contra o meu aguilhão. Esse provérbio que Cristo está falando é um provérbio, né? É uma conversa que está na boca do povo. Já era usado no mundo antigo. Quando alguém queria falar assim, cara, você é muito teimoso, cara, dura para você recalcitrar contra o aguilhão, cara. Então Cristo está se utilizando de um diálogo da época para abordar Paulo. Está chamando Paulo de teimoso, porque o animal teimoso, meus irmãos, ele é bravo. Ele dá coice na ponta do aguilhão, ele se machuca. Paulo estava se machucando. Então, quando a gente vai para o dicionário para pesquisar o que é a palavra recalcitrar, aguilhão, tudo agora faz sentido. Vocês estão me entendendo? Minha voz está legal. Por exemplo, a palavra redenção. Todo mundo aqui chama Redentor, Cristo Redentor, o Senhor me redimiu, mas só que poucos conhecem o sentido da palavra redenção. São coisas que você vai descobrir no dicionário bíblico. Redenção. Paulo escreveu muito sobre esse tema. Naquele tempo, os mercados de escravos ficavam assim nas esquinas, né? Então, estava lá vendendo escravo. Alguém chegava para comprar um escravo e pô-lo em liberdade. Esse cara, ele era o redentor. Isso tinha muito naquela época. Comprava-se um escravo para colocar ele em liberdade. Isso é uma redenção. Também é utilizado quando os reféns na guerra, né? Lá, prisioneiro de guerra. Aquele país vai lá e paga um resgate para ter o soldado de volta. Está redimindo o cara, está comprando o cara para colocá-lo em liberdade. Por isso que Cristo nos comprou com o seu sangue para nos colocar em liberdade, nos redimiu. Então eles estão utilizando um termo que era local, histórico, cultural, está aplicando em nossas vidas. Ok? Outra palavra, justificação. A justificação. Justificação é um termo jurídico, aonde a ideia que se tem é de um tribunal. Você tem o réu, você tem o juiz. O réu, ele merece ser condenado porque ele recebeu a lei. Ele está ciente das consequências. A alma que pecar, essa morrerá. O juiz, ele é justo. Ele está aplicando a pena. A sua santidade o faz agir assim. Ele é justo porque ele comunicou que caso o réu quebrasse as regras, ele seria condenado. Ele precisa sentenciar esse cara aqui. Acontece que alguém aparece na história. Esse cara que aparece na história, ele fala assim para o réu: sai daí que eu vou sentar na sua cadeira. Então, esse alguém que é inocente leva a culpa do réu e o juiz tem que aplicar a pena em alguém. A justiça deve ser feita. Logo, esse cara que era condenado, ele é absolvido, ele é justificado, ele é declarado justo. Alguém morreu em meu lugar, foi justificado. Justificado pela fé. Deus me deu a fé, a compreensão para que eu entendesse isso. Pela fé, então, esse presente que eu recebi, eu entendo, eu amo, eu recebo,
e eu glorifico a Deus por isso aqui. Então, toda essa estrutura de você ir atrás de um dicionário é muito importante, porque algumas palavras que você lê, você só vai entender quando você pesquisar. Uma ideia que eu vou te dar é a seguinte: tenha um caderno de estudos. Tem um caderninho de anotação. É muito legal ter um caderno, porque você vai anotar as suas dúvidas para chegar em casa, pesquisar, ou perguntar ao pastor, ou perguntar ao professor de escola dominical. Um caderninho também serve para você acompanhar o progresso dos seus estudos, né? Caramba, há 10 anos eu não sabia o que era isso aqui. Há 10 anos eu estudei isso aqui. Há 10 anos eu fiz um estudo a respeito desse único versículo. É legal você ter um caderno para organizar as suas ideias, o seu raciocínio. Agora vamos falar um pouco sobre... Depois eu volto a falar sobre estudo. Vou falar aqui agora um pouco sobre pregação. Quem prega aqui na igreja, irmãos? Levanta a mão, por favor. Só 2 pessoas? A senhora também prega na igreja? Que legal. E quem dá aula de escola dominical aqui? Quando tem oportunidade, né? Beleza. Então você que não é uma coisa nem outra, fica ligado, porque isso aqui é algo curioso, que quando você aplicar para a sua vida, Deus vai falar muito com você. Eu queria citar aqui, pessoal, um grupo de cristãos chamado puritanos. Esse grupo de cristãos ingleses, eles não concordavam com a coroa inglesa nem com a igreja, porque a igreja estava atrelada à coroa. A igreja se submetia à coroa, ela perdeu um pouco da sua autonomia, da sua ousadia. E viu que tanto a coroa quanto a igreja estavam corrompidas. Então, esse grupo de irmãos anglicanos, na sua grande maioria, ingleses, falaram: não podemos ficar assim, precisamos revitalizar a igreja. Pelo fato de eles quererem uma pureza no meio da igreja, uma pureza no meio da congregação, eles foram taxados como puritanos. Não foram eles que falaram: nós somos puritanos. Eles foram ridicularizados como puritanos. Esse pessoal aí que fala muito sobre santidade é tudo puritano. Então foi um termo pejorativo. Eles começaram a se incomodar. Então você conhece bem a história de que eles foram lá para Nova Inglaterra. Não existia Estados Unidos da América, era outro nome, era Nova Inglaterra, porque era uma colônia da Inglaterra. E uma das coisas mais legais que eu considero na pregação e na família puritana, né, além de muitas outras coisas, e eu vi que aqui embaixo vocês estão vendendo o livro Santos no Mundo, é excelente, é o melhor livro que eu li a respeito dos puritanos. Tem também o Gigante de Deus, que é do J. Packer, está aqui embaixo também. Enfim, eles tinham um costume, o pregador, ele sabia que ele tinha que ser claro na comunicação da mensagem. Ele tem que ser claro, eficiente. A congregação anotava o sermão do pastor. Depois do culto, pela manhã, no domingo, eles iam almoçar. E no almoço, eles conversavam sobre aquilo que havia sido pregado. Olha que legal. Então, eles ali na mesa, né, no convívio, naquela unidade, eles conversavam sobre a palavra que aqui foi trazida. Os puritanos levavam a pregação a muito sério. Existia um cara, o maior evangelista do século XVIII, chamado George Whitefield. Esse cara, ele foi o chamado príncipe dos pregadores ao ar livre, numa época em que era pecado pregar na rua, tá? Era proibido. A igreja anglicana, por exemplo, mandou prender o John Bunyan, que escreveu O Peregrino, porque ele não tinha uma carteirinha, uma autorização para poder pregar na rua. Ele ficou 12 anos preso
e escreveu a sua obra magna, O Peregrino. Então tinha muita coisinha, assim, muita regrinha, não pode pregar na rua porque é ofensivo, não pode pregar na rua porque não tem, você não tem, não está autorizado, não tem carteirinha, enfim. Então o George Whitefield, ele pregava na rua, ele levou John Wesley também. John Wesley, vem cá ver o que eu estou fazendo. Cara, estou pregando na rua. Não, mas não pode. Não, pode sim, vem cá comigo. George Whitefield, ele tinha uma disciplina cristã. Ele dividiu o seu dia em 3 partes. 8 horas para dormir e descansar, 8 horas estudando a Bíblia e orando, e 8 horas fazendo visitação, visitando pessoas da igreja, visitando encarcerados, doentes em hospitais, enfim. Aí você pode virar para mim e falar assim: caraca, me humilhou, hein? Mas também ele não era casado, não? Não sei. Casou mais tarde, né? Mas vem cá. Você consegue ter quanto tempo na semana de estudo, sendo casado ou não? Nós temos que ser bastante honestos com a gente mesmo, porque naquele passado remoto, lá atrás, o pessoal não tinha isso aqui, ó. Não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp. A gente está cercado de muitas distrações, isso atrapalha de verdade. Esse pessoal tinha também as suas distrações, mas em vista do que é hoje, é muito limitado. Seja no passado ou seja hoje, nós temos que ter disciplina cristã. Nós não podemos nos esquecer que é bom estudar, mas não pode faltar vida de oração. O pregador, o professor, tem que fazer tudo em oração. O Jonathan Edwards, né? Ele diz a história que teve um sábado à noite que ele se reuniu com um grupo de irmãos na igreja, porque eles se reuniam no sábado à noite para orarem, pedindo a Deus misericórdia, para que o domingo, o dia seguinte, Deus salvasse pessoas. Eles iam à noite para a igreja para orar, para entregar a Deus o domingo, o dia seguinte. A história fala que ele reuniu um grupo de irmãos e ele escreveu um sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando ele pregou esse sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele não pregou gritando, não pregou esbravejando, dando tapa no púlpito, com palavras de autoridade, com jargões. A história fala que ele estava segurando um lampião com uma mão e lendo o sermão. De repente sai de lá de trás um cara gritando: eu quero me entregar a Cristo, eu quero me entregar a Cristo, algo do tipo. E isso moveu as pessoas também a se ajoelharem e aclamarem misericórdia, porque a mensagem dizia que Cristo poderia voltar a qualquer momento. Aquelas pessoas foram tomadas de um pavor, que elas acharam que o chão ia se abrir e que elas iriam cair direto para o inferno. Algumas até se agarraram às paredes. A palavra que faz isso, meu irmão, não foi o pregador. Outras pessoas tentaram pregar a mesma mensagem do cara, achando que o resultado ia ser a mesma coisa, e não aconteceu absolutamente nada. Você que é chamado para ensinar, você que é chamado para pregar, você tem um padrão mais elevado de compromisso. A quem muito é dado, muito será cobrado. Bom, e como ler, como estudar? Primeiro, guarde o seu telefone celular. Se você quiser ter paz para estudar a Bíblia, guarde o celular na gaveta. Por favor, não queira ser atrapalhado. Tire um tempo para ficar a sós com Deus. Não dá para você conversar com Deus tendo
boi na linha. Com essa expressão, né? Boi na linha. Não dá. É um momento separado só para isso. Você vai ler a palavra orando a Deus. Sua ansiedade tem que ir embora. A sua mente tem que agora estar focada na palavra de Deus. Você tem aqui agora meditar, porque uma coisa é você ler, outra coisa é você meditar naquilo que você lê. Então, ontem eu li aqui, né, que você precisa se juntar a pessoas que querem a mesma coisa que você, pessoas interessadas, pessoas que querem compromisso com a palavra. Busque estar na companhia de pessoas que querem estudar a Bíblia, para você ser motivado, para você ser queimado por isso. As pessoas de fora que não quiserem, podem querer também. Gente, o que vocês estão fazendo? Estamos estudando a Bíblia, nós temos um grupo de estudo. Posso participar? Pode. E não tenha medo de falar a verdade. Tem pregador e tem professor que tem um medo de falar a verdade, porque ele tem medo que no domingo depois do culto, o pessoal não vai chamar ele para a pizzaria. Eu vou ser excluído. Ninguém vai me chamar para jogar bola, vão me taxar como chato, vão falar que eu sou muito puritano, que eu sou muito pastorzinho. E não deixe de falar a verdade. A verdade ofende? Ofende. A palavra de Deus é uma espada que corta o íntimo do homem, e isso vai doer nele. Vai fazer mudanças, mas vai doer. Tem que quebrar com tudo. A palavra vai rasgar, a espada afiada. Você pode ser cauteloso na hora de comunicar a verdade? Pode. Vê Natan, quando queria que Davi enxergasse o seu próprio pecado, contou uma historinha para ele, uma parábola. Olha, Davi, tinha um cara assim, assim, assado. Olha, esse cara tem que ser morto. Esse cara é você, Davi. Quem faz isso é a palavra. A gente tem que ter um tato, uma sabedoria na hora de comunicar a verdade. Temos que ter. Mas nunca deixar de falar a verdade. Nós falamos a verdade porque amamos pessoas. Você pode dizer, eu amo pregar. Primeiro, devagar. Você ama pessoas e por isso você ama pregar. Eu fui pregar numa igreja em Curitiba. Eu não sabia de nada a respeito da igreja. Ninguém me convidou. Olha, cara, vou te contar a verdade. Vem pra cá, mas olha, tá tendo isso aqui na igreja. Eu nem pergunto, irmãos, tá acontecendo isso. O povo daqui é assim, não tem jeito. Não sei o quê. Vem pra cá, por favor, me ajuda. Eu cheguei lá sem saber de nada e preguei uma mensagem. Depois que eu entreguei o microfone, sentei-me no banco, um presbítero falou assim comigo: você não devia ter pregado essa mensagem hoje. Não entendi nada, né? Aí lá fora eu falei, cara, por que você falou aquilo? Cara, você não viu a cara do pastor? Não, nem conheço ele direito. Ele ficou muito sem graça. Você não está sabendo da história da igreja? Não. Não está sabendo que o ministro de música está criando horrores aqui dentro e quer processar a igreja e nós queremos cair de pau em cima dele? Cara, não. Pois é, cara. Foi um pouco chato o que você falou, foi um pouco chato. Deixa ser chato, meu irmão, deixa queimar. É a palavra de Deus que incomoda. Se incomoda, se vai espetar o boi tem que andar para frente. Só que você é um professor, você é um cristão. Meu irmão, sem essa de que, eu não vou pregar porque eu não sou pregador, não vou ensinar porque eu não fui chamado. Você foi chamado para anunciar o evangelho. É um mandamento para todo crente. Ide por todo mundo, ou seja, indo por todo mundo no gerúndio e anunciai o evangelho. Seja você professor ou não, você pode muito bem comunicar o evangelho na sua casa, do seu jeito, na sua limitação, na sua característica, mas você pode comunicar e deve. Mas o que é a palavra evangelho? Significa boas novas, boas notícias. É verdade, significa isso mesmo. Só que evangelho não é uma palavra que Paulo inventou
E também não é uma palavra que Cristo inventou. A palavra evangelho já existia no mundo greco-romano. Como é que é isso, Marcos? Não estou entendendo. É do grego, né? Evangelho, né? É boa notícia. Exatamente isso aqui, ó. Existem algumas explicações, porque a palavra evangelho é uma palavra assim, de cunho político, de cunho militar também. Fazer aqui um reino, tá? Um castelo, uma cidade fortificada. Beleza. Quando um exército ia para uma batalha ou ia conquistar uma cidade, né? Tinha um personagem no exército que era responsável em levar notícias. Quando esse exército vencia uma batalha ou conseguia vencer uma cidade, esse cara aqui, ele era o portador do evangelho. Ele voltava para a terra dele e dizia: ei, trago boas notícias, trago boa nova, nós vencemos. Aí aquela festa, né? Porque o evangelho é uma mensagem que traz alegria, é uma mensagem que traz uma vitória. Cristo sabe disso aqui e fala: eu também tenho o evangelho. O meu evangelho é: eu venci o mundo, eu venci as aflições, eu vencerei a morte e eu voltarei. É isso que nós temos que comunicar. Esse é o evangelho de Cristo. O evangelho de Paulo é o evangelho de Cristo. O seu evangelho é o evangelho de Cristo. Vamos então para a parte prática. Eu vou dar aqui algumas dicas de como você pode fazer uma exegese, e eu vou falar também o que é uma exegese. Meus irmãos, quando você estudar a sua Bíblia, pode ser um versículo, pode ser quantos você quiser. Uma dica aqui, uma dica básica: faça perguntas ao texto. Por exemplo, quem, quando, onde, qual, por quê. Fala mais uma perguntinha que eu posso fazer. Como? Como, aonde? Aí você vai ler o texto e você vai fazer essas perguntas para você mesmo. Olha só. Por exemplo, abre aí na sua Bíblia em Atos 11, no versículo 12. Isso aqui é um ensinamento básico de como você fazer uma exegese. Eu vou explicar o que é exegese. É 14, tá? Desculpa. É Atos 14, do versículo 12. Olha só que fácil. Vamos fazer o seguinte. Atos 14, 11 ao 12, tá bom? 11 ao 12. Eu vou ler aqui para você. Lê comigo, mas lê na sua mente aí que eu vou ler devagar, tá? Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Primeiro, quando você lê o texto, você tem também que entender o contexto. O contexto, né, mais para cima, é o seguinte: Paulo e Barnabé, os dois missionários, estavam pregando numa região. Tinha um cara paralítico ali do lado. Paulo orou, o cara foi curado, levantou-se, isso foi um milagre.
Toda a praça viu. Paulo está no local de muita gente pagã. Quando o pessoal vê esse milagre, o pessoal grita: ei! Os deuses em forma de homem baixaram até nós. Aí você pode perguntar para o texto: onde? Onde Paulo e Barnabé estavam? Depois você vai pesquisar. Quando? Foi na primeira viagem missionária? Foi na segunda? Foi na terceira? Quando aconteceu isso? Por quê? Por que é que esses homens gritaram: os deuses baixaram até nós em forma de homem? Por que eles falaram isso? Então, por que eles falaram os deuses baixaram em forma de homem até nós? Aí você vai anotar. As perguntas que você tem são perguntas honestas ou são perguntas que você pensou: cara, o meu aluno na EBD vai me perguntar isso. Então já vou para a sala preparado. Já vou procurar saber o que é isso aqui. Tem aluno, meus irmãos, que pega no nosso pé. Eu ouvi uma frase uma vez da minha tia: quem faz o bom professor é o aluno. Porque o aluno exige tanto do professor que ele já vai ficar preparado. Tem uns que querem derrubar você, né? Esse aí você tem que ter uma conversa em particular. Mas quanto mais você é exigido, mais você vai se tornando maduro. Quando você faz perguntas como estas, você vai anotar, vai tentar ir atrás das respostas. Essa parte de quando fala assim, os deuses baixarem em forma de homem até nós, é porque é o seguinte: diz a mitologia, uma história muito antiga, nessa região aqui mesmo, que Júpiter e Mercúrio, Júpiter é a mesma coisa que Zeus, tá? Mitologia romana e grega. Os romanos copiaram os gregos em quase tudo. Júpiter é Zeus, Mercúrio é Hermes. Diz a história, diz a lenda, que Júpiter e Mercúrio desceram nessa cidade e bateram de porta em porta pedindo um prato de comida. Ninguém quis dar. Eles vieram em forma de homem, em forma de pedinte, de mendigo. Uma única casa falou: nós vamos te dar comida sim. Foi um casal de idosos. Júpiter e Hermes ficaram tão revoltados com aquela comunidade que destruiu todas as casas da região, exceto a casa em que aquele casal de idosos deu a eles de que comer. Aquela casa foi transformada num templo de Júpiter. Aqui o texto fala que Paulo está pregando de frente para o templo de Júpiter, que é Zeus. Então, quando você está ciente dessa história, e Paulo fala assim: não, eu não aceito adoração porque eu sou homem igual a vocês, o pessoal fica revoltado. Não, você vai ter que receber adoração sim, porque lá no passado vocês destruíram a cidade e agora nós queremos fazer bonito, nós não queremos ser destruídos, por favor, recebam a nossa adoração. E aqui o texto fala que eles chamavam Paulo de Hermes, Mercúrio, porque esse era o portador da palavra. Quem é Hermes? Hermes, na mitologia grega, ele é o mensageiro dos deuses. Daí vem a palavra hermenêutica, a arte de interpretar. Hermes era o deus que ele estava no panteão grego. Quando os gregos queriam mandar uma mensagem aqui para a terra, ele descia aqui, descia tem umas asinhas nos pés dele, né? Rápido. E era o mensageiro, Hermes. Eles acharam que Paulo fosse Hermes. Olha a cabeça dos caras. Paulo rejeita a adoração, mas não consegue evitar que o pessoal traga touro, traga sim, não sei o quê. Mas enfim, então quando você pesquisa, é formidável quando você
estuda também a história, né? Porque tem coisa que não está na Bíblia. Beleza? Bom, vamos lá então. O que é exegese, pessoal? Exegese, que palavra estranha. Exegese, em outras palavras, significa trazer à luz. Você vai no versículo e você vai extrair dele as suas riquezas. Você vai trazer à tona, você vai trazer à luz aquilo que realmente o versículo quer dizer. Você vai trabalhar com algumas perguntas, você vai pesquisar. Meus irmãos, tome bastante cuidado com interpretação de texto. Por exemplo, Davi pegou quantas pedrinhas lá para poder matar o gigante lá no riacho? Quantas pedrinhas ele pegou? Foram 5? 5 pedrinhas? Ele usou só uma, né? Mas ele pegou umas 5 pedrinhas, foi isso? Tem gente que quando vai pregar essa mensagem, eles dão nome às pedrinhas. Isso não existe. A primeira pedrinha é Jeová Rafá, não sei o que. Isso não está na Bíblia. O texto não quer falar isso. A primeira pedrinha é a vitória sobre o... Não quer dizer isso. São apenas pedrinhas. Então a gente quer enfeitar a palavra para poder comover as pessoas. Isso é coisa de mentiroso. Isso é coisa de artista. Isso é coisa de sofista. Sofista é aquele pregador que ele não se importa com a ética. No começo se importava um pouco. Dizem que é a origem dos advogados, né? Eles não estão preocupados se é verdade ou não. Eles querem falar e vender o peixe deles. No tempo de Paulo, tinham vários sofistas. Leandro Carnal é um sofista, por exemplo. O sofista é o seguinte: ele sabe falar bem, mas ele ganha dinheiro com isso. Então, eles andavam naquelas regiões do tempo de Paulo para venderem aulas de oratória. Quem aqui quer aprender a falar bem? Eu estou dando aula, hein, galera? Então ele ficava vendendo as suas aulas de oratória. Mas se você contratasse um sofista para poder vender um terreno que custa R$1.000, ele ia conseguir vender para você por R$50.000. Porque ele não está preocupado com a ética, com a moral. Está preocupado com o resultado. O nome disso é pragmatismo. Então é por isso que a gente, na nossa EBD, é difícil você querer que todo mundo participe, porque o pessoal vai falar que está com sono. Eu não aguento acordar cedo. Aí você começa, olha, quem vier eu vou dar um saco de bala, tá? Aí você começa a negociar, sabe? Eu não acho que isso seja muito sensato, porque no dia que não tiver saco de bala, aquele cara não vem. Então a exegese, ela está preocupada com explicar o texto como de fato ele é. Tem gente que fica inventando coisa em cima do versículo, que não quer dizer. Isso é feio. Isso não é honesto. Meus irmãos, é claro que isso aqui é uma questão muito básica de como você estudar a Bíblia. Primeiro, você tem que entender que Deus quer falar com você. A palavra que você não entender, por favor, vá no dicionário. O que não pode acontecer é que quando você vir alguma classe desinteressada, isso também te desanime. Porque você se mata de estudar para chegar na sua EBD, que tem 50 alunos, só que só tem 2 que são frequentadores. Você chega lá e você pensa, caramba, estudei 8 horas para só terem 2 alunos nessa sala. Eu estudei 8 horas para chegar aqui e encontrar somente 20 pessoas? Ah, não. Você não pode desanimar, parar por aí e fazer de qualquer maneira. Eu não vou nem estudar muito não, porque eu sei que só vão ter 20 pessoas participando. Não, você vai estudar sim, porque você está glorificando a Deus com seus estudos.
Quando você prega, você está glorificando a Deus. Quando você ensina, você está glorificando a Deus. Charles Spurgeon, ele falou assim: Deus é glorificado até na vida daqueles que rejeitam o Evangelho. Você pregou, você ensinou, não estão nem aí, Deus está sendo glorificado até na vida desse cara aí. Porque você está verbalizando a palavra de Deus. Vamos ficar chateados? Vamos. Incomodados? Todo o direito de se incomodar. Mas não deixe de fazer o melhor, de estudar mais. Eu tive um professor de EBD que foi uma lástima. Durante o ano, ele chegou 3 vezes na sala de aula e falou assim: olha, meus amigos, a paz do Senhor, não tive tempo de preparar a lição. Vamos orar, né? Cara, depois chegou lá numa outra aula: olha, meus amigos, não tive tempo de preparar a lição. Peraí, a escala do cara era de 15 em 15 dias. Em 15 dias, morreu alguém da família dele? Não morreu. Ele entrou em depressão? Não entrou em depressão. Não, é porque ele não se incomodava mais com isso. Sabe o que ele falou uma vez na sala de aula? Não pude estudar a lição, não deu tempo. 15 dias. Mas esta manhã, antes de vir para cá, para a EBD, eu estendi as minhas mãos da janela do meu apartamento e profetizei bênçãos sobre o bairro, dei uma lida na revistinha e vim para cá. Vamos começar a aula? Meu irmão, eu não quero saber o que você fez de manhã. Eu quero saber cadê a minha aula. Cadê o estudo? Ai, mas coitado, ele pelo menos estendeu a mão e profetizou bênçãos. Eu não quero saber. Eu vim aqui para a EBD. Cadê o estudo? Aí o pessoal da sala de aula ficava bem assim, ó, porque ele estava totalmente perdido. Chegava na sala de aula e tem a revistinha, né? Tem revistinha aqui também? Aqui também usa a revistinha. Você leu a página 10, você lê a página 11, lê a página 12, aí leu. Alguém tem alguma pergunta? Podemos terminar? Isso não é da aula. Desculpa, mas isso não é da aula. Você tem que trazer o texto à luz, explicar o texto. Não é ficar lendo a revista de pé a pé e acabou a aula. Pode ler, claro, mas você vai ler explicando. O nosso papel como professor é de dar clareza ao texto. Dar clareza. As pessoas têm que ser alimentadas. Ler a revista, eu leio na minha casa. Eu não vim aqui para ler revista, eu vim aqui para entender a revista. E você tem um papel de orientador. Você pode não saber tudo, ninguém vai te cobrar isso, mas você tem que ser leal àquilo que você foi chamado, o ministério. E quem ensina, esmere-se no fazê-lo, disse Paulo. Quer ser professor? Você tem que trabalhar suas questões, sua organização. E ter humildade. Olha, não tive tempo, estou prevendo que não tive tempo, vou consultar para um professor dar aula no meu lugar. Não é chegar aqui, eles são meus amigos, vão me entender. São meus amigos, são gente boa, vão me entender. Não. Paulo não fala que o servo tem que tratar o seu senhor como se estivesse tratando o próprio Cristo? Não é porque você é da igreja que trabalha na empresa do irmão ali, ele é meu chefe, mas é meu brother, vou chegar atrasado. Não, está errado isso. Não é porque vocês são irmãos que você vai avacalhar, não. Não é porque a classe é gente boa que você vai começar a fazer relaxado, não. Faz para o Senhor. Primeiro você faz para Ele. E as pessoas vão ser abençoadas com essa relação que você tem com Ele. Não dá. Então o pessoal ficava assim: meu Deus,
de novo, porque o cara não chegava na sala de aula despreparado e ficava repetindo coisa com coisa, repetindo, prolixo. O pessoal balançava o pé, ficava incomodado, olhando o relógio, celular, WhatsApp. Eu falei, gente, também não é assim, tá errado isso. Eu vou conversar com ele. Você vai falar o quê? Calma, vou conversar com ele de boa. Fui lá, falei, professor, eu já percebi que nesse ano o senhor chegou aqui 3 vezes dizendo que não estudou a lição. Está tendo alguma dificuldade? Posso te ajudar? Não, dificuldade nenhuma. Tudo certo. Pois é, aqui a gente está percebendo que o senhor está... pode ser impressão minha, tá, professor? Mas estou percebendo que o senhor está um pouco atrapalhado, talvez seja um pouco do seu tempo também. Eu me preocupei de falar isso aí. Não, meu irmão, me deu um beijo na testa. Não, meu irmão, tá tudo certo. Não tá tudo certo. O que ele fez? Ele pediu demissão da sala. Demissão, né? Eu vou sair da sala porque a juventude é muito exigente. Não é que é exigente. A gente quer o básico, a gente quer o simples. A gente quer aqui escola bíblica dominical. Então, meus irmãos, pensem nisso. Nós estamos cercados de internet, de WhatsApp, de novela, de vídeo show, de não sei o que, Copa do Mundo. Mas você não pode ser relaxado, não. Buscai primeiro o reino de Deus. E você que é professor de crianças, tome nota de uma coisa muito importante. Não é porque é criança que você vai enrolar a criança, não. Tem professor enrolando criança. Eles não vão perceber que eu estou enrolando eles. Percebe. O público mais exigente que eu lido é o público infantil. Eu prego para criança também, tá? Vou estar pregando até que hoje à noite para as crianças. É o público mais exigente que eu tenho. Por quê? Porque eles são verdadeiros. Não estão gostando? Eles levantam e vão embora. Não estão entendendo? Eles dizem, tio, não estou entendendo. E você, quando ouve um pregador que enche linguiça, você, nos seus pensamentos, fica assim, meu Deus, quando vai acabar isso? Ainda faltam 20 minutos. Deixa eu dar uma olhadinha no meu telefone celular para ver se chegou alguma mensagem. Você faz o jogo da boa vizinhança, né? Não quer perder a amizade. Como disse o Tomás de Aquino, quem diz verdades ganha inimizades. Então você, se eu falar ele vai ficar ofendido. Não, você tem que saber falar também, né? Saber falar com educação, tranquilo, mas você tem que se manifestar. Então a criança, tem professor de criança que está passando o vídeo da galinha pintadinha. Isso não é EBD. EBD se chama Escola Bíblica Dominical. Tem professor que está imprimindo desenhos para uma criança de 8 anos ficar colorindo. E isso é alguma coisa? Vai ficar só no lápis de cor? Não vai ter nada não verbalizado? Não vai ter nenhuma orientação, nenhuma aplicação? Criança também é pecadora, precisa também ouvir o evangelho. É um momento de alegria, diversão. Pode ser tudo isso, mas tem que ter a palavra de Deus para as crianças também. Pode colorir? Pode, cara. Mas enquanto está colorindo, vai explicando a Bíblia para a criança. Ok? Não dá para ficar enrolando os nossos alunos, não. Nem os nossos ouvintes. Meus irmãos, mês passado eu fui convidado para poder pregar numa igreja lá no Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro. E foi uma experiência muito chocante para mim. Chocante porque eu imaginava uma coisa, quando vi era outra. Para vocês terem uma ideia, foi uma igreja pentecostal, né? O pastor me convidou para poder ir lá. Eu preguei no sábado em Niterói de manhã, no sábado à noite em Bangu, no domingo pela manhã na Mangueira. Alguém aqui do Rio de Janeiro? Benfica, preguei
à noite no domingo. Mas de manhã no domingo, olha, vamos no Morro da Mangueira. Eu fui com meu notebook, fui para dar uma aula de ABD, dar um panorama da carta aos Coríntios. Primeiro, não foi nenhum homem na ABD, não sei porquê, só foi mulher. Segundo, o que mais me chamou atenção é a realidade da igreja que eu não conhecia. Eu fui lá para levar alguma coisa mais assim, eu vou explicar melhor depois. Quando eu cheguei lá no Morro da Mangueira, eu subi com o pastor da igreja, era 7h30 da manhã, tinha uma feira que eu pensei assim, cara, que engraçado, 7h30 da manhã o pessoal vendendo coisa do Paraguai, o que é isso aí? Eu olhei de longe assim, algumas coisas brilhando, falei, é bijuteria? E eu andando porque tinha que passar nessa feira, porque a igreja ficava logo ali atrás, no beco. Eu fui chegando perto, vendendo doce mariola? O que é isso aí? Quando eu olhei mais de perto, eu falei, cara, isso é droga. Eles vendendo droga à luz do dia, sem se preocupar com quem passa, não esconde a cara, não esconde o rosto, passa senhora, passa senhor, passa criança, estão lá vendendo nas suas feiras. E eu fiquei assim, meu pai, é uma realidade que não é a minha. Estão aprisionados nesse comércio. Fui da EBD na igreja do lado ali. Eu percebi o seguinte, que as pessoas, elas não tinham um aprofundamento na Bíblia. Tudo que aquelas pessoas queriam era receber uma bênção. Oram muito, mas estudam pouco. Tudo que elas querem, eu percebi isso lá, tudo que elas querem é que Deus dê resposta às orações. Elas querem um bom emprego para poderem se mudar de lá. Para poder se mudar de lá. Elas querem uma boa alternativa, uma casa mais barata, longe dali, porque elas não querem levar um tiro de bala perdida. Elas querem um bom emprego, dinheiro, porque elas têm medo que os seus filhos, morando e crescendo ali, vão também entrar pelo caminho do tráfico. Então, quando elas chegam na igreja, as orações delas são todas em torno de bênção. Senhor, vim buscar minha bênção. Vim buscar minha bênção. Eu vim buscar minha bênção. Que bênção é essa? Emprego, moradia, emprego, moradia, emprego. Ninguém ora pedindo mais conhecimento da Bíblia. Eles não focam nisso. Eles pensam no aqui e no agora. Porque dói agora. Eles não pensam em eternidade, naquela coisa assim. Estou falando onde eu estava, tá? Eu vi na oração que eles estão muito mais preocupados nas coisas materiais porque eles querem o aqui e o agora. Não tem uma preocupação de ser mais profundo na Bíblia. E quando os pregadores sobem para pregar lá, eu fui lá, eu estava lá, meus amigos. O pregador berra no microfone. Ele berra, ninguém consegue entender nada. Porque sua vitória vai chegar agora. Sua vitória vai chegar agora. Quem crê diz amém. Quem crê levanta a mão. Cara, isso não é expor a Bíblia. Não é. Quando Cristo estava no caminho de Emaús, ele ficou berrando com os caras? Não, meus irmãos, tinha que ganhar tempo, eu tinha que expor. Olha, Moisés falou isso de mim. Os profetas, olha só que exposição, tem lógica, tem que ter lógica, tem que ser ordenado, tem que ter ordem. Não é falar o que o pessoal quer ouvir, porque tua vitória vai chegar hoje. É isso que o pessoal quer ouvir. Eles não querem aprender, onde eu estava, tá? Não querem aprender a suportar a dor e a vencer a aflição. Eles querem o agora, eles não querem. O pessoal não ensina a suportar e vencer, eles ensinam a ganhar. É por isso que
lota as igrejas, porque eles querem ganhar. Eles não querem ganhar conhecimento, eles querem ganhar aquilo que é material. Então é um contexto um pouco problemático, é um contexto que o púlpito é responsável. Você não pode ficar falando o que o público quer ouvir. E o cara chega para pregar e ninguém entende nada, vai ficar complicado. Eu fui pregar lá depois à noite, porque quem crê levanta a mão, quem crê fica abaixado, quem crê dá pulinho, quem crê vira para o seu irmão falar isso. Eu fiquei na minha, porque meu comportamento é esse. Eu não vou fingir ser uma pessoa que eu não sou. E dado o momento do culto em que o pregador percebeu, eu ia pregar logo, eu era o pregador da noite, mas eu ia pregar só no final, né? Enquanto não preguei, o cara ficou lá dirigindo o culto. Olha, mas o culto aqui está muito fúnebre. Alguém está morto? Cadê o glória a Deus? Sai do teu lugar. Aí rodopiava. Eu fiquei, rapaz, nós presbiterianos somos conhecidos como frios, gelados, sorveterianos. Quando eu pregar aqui, o pessoal vai tudo embora, porque eu não sei ficar falando, gritando. Não era o meu característica minha. Eu vou decepcionar esse pessoal. Agora, momento mais aguardado. O pregador da noite. A mulher, aumenta o volume do som, aumenta o volume do som. A mesa de som, aumenta o volume para dar aquele tom emotivo, né? Eu vi, aconteceu lá, tá? Aumenta o som, Marcos Nath, oi, fiquei, olha, agora o pessoal vai falar que eu morri, né, que eu tô morto. Preguei, expus, desenhei. É forte, irmão, é forte, hein? É forte. Então, a gente, às vezes, nós temos que, às vezes não, sempre ser claro com as pessoas. As pessoas não rodopiaram, enquanto eu falei, ninguém rodopiou, ninguém ficaram ouvindo. Resumindo, a parte mais importante do culto é a pregação. É a pregação. Fui pregar numa igreja lá em Nilópolis. Meus irmãos, o culto é de 7h30 às 9h. Era 9h40, eu ainda não havia subido no púlpito. Eu pensei, meus amigos, Nilópolis, um local de muita periculosidade. Quando já está de noite, o pessoal vai ter medo de ser roubado no ponto de ônibus. Está muito tarde. Eu fiquei pensando, cara, 9h40, eu ainda não subi. Quando eu subi, o pessoal vai embora, porque está muito tarde. Aí deu 9h40, a mulher pegou o microfone, porque lá, meu irmão, todo mundo dá testemunho. Todo mundo faz coreografia. Todo mundo lê um versículo. Todo mundo dá uma saudação. Fica muito encharcado a liturgia. Não tem liturgia, essa é a verdade. Fica muito gordo. Não tem uma ordem. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então eu fiquei assim, caraca, 9h40 nada. Aí a mulher pegou o microfone. Meus irmãos, agora sim a parte mais importante do culto. A parte das ofertas. Sai do seu banco e vem aqui e bota mais uma música aí. Tá? Bota mais uma música. Tem que ter música para ter oferta, né? Eu falei, caraca, velho. Aí deu oferta. Uma outra mulher pegou o microfone da mão dessa mulher e falou: meus irmãos, agora sim a parte mais importante do culto. A parte da palavra. Olhou para a outra, né? A outra ficou sem graça. Mas a parte mais importante é a parte da pregação. Porque a palavra de Deus está sendo declarada, exposta. Ah, mas o louvor também é. O louvor é importante porque é para Deus. Só que a palavra vai ser explicada. O louvor, ele está lá exposto. Mas é a palavra que vai explicar.
Então, já estou encerrando aqui. É claro que esse tipo de tema é um tema assim que demoraria 3 dias, né? Com pessoas diferentes falando, né? Devagar, com apostila, né? Seria bem legal. Então, para você que prega, como você pode preparar o seu sermão expositivo? Pessoal, sermão expositivo, existe o sermão temático. Eu vou citar 2 aqui, o temático e o expositivo. O que é o sermão temático? É um tema. Então, quando você pregar o tema amor, você vai, por exemplo, você não tem compromisso de seguir apenas um versículo. O tema é amor. Então, eu posso lá em primeira carta aos Coríntios, eu posso em Gálatas, eu posso em Gênesis, eu posso em Êxodo e reunir todas as palavras amor e explicar. Meu tema é amor. O expositivo, ele tem um compromisso em expor a passagem que aqui foi lida. Eu estou expondo a passagem que foi lida para vocês. Então, eu vou explicar. Não é você despejar todo o seu conhecimento sobre os seus ouvintes. Olha, porque no grego essa palavra é isso. Porque no hebraico essa palavra é isso. Porque o profeta queria dizer isso. Não é você mostrar que você sabe. Tem que ter uma aplicação. A aplicação é a parte final. Vou chegar lá. Então, no sermão expositivo, título, texto, aqui o conteúdo, né? E aplicação. Tem gente que faz diferente? Tem, claro que tem. Mas não perde a essência, tá? Você quer pregar, primeiro, você quer pregar uma coisa que Deus falou com você, mas tem também que falar com seus ouvintes. Ah, eu acho tão bonita aquela passagem, vou falar sobre isso. Você pode achar a passagem bonita, mas como é que você vai comunicar isso para a necessidade do seu ouvinte? Nós temos que estar antenados na necessidade dos nossos ouvintes, do que eles estão precisando ouvir. Então, quando você preparar o sermão, título. O título, ele é o rótulo da mensagem. Você pode deixar o título para o final. Para o final. O texto é o fragmento da palavra. É uma parte. Você vai escolher o texto, deixa o título para o final. O título é para o final. O conteúdo. E você pode dividir em 3 partes. É que eu trouxe um PowerPoint que tem ali, esse aqui tudo já pronto, mas está muito branquinho e também é branco o meu slide, então não vai dar para aparecer. Vou fazer aqui rapidinho para vocês. Então, a partir do texto que eu vou ler aqui para vocês, eu tenho que me comprometer em explicar o texto, mas com 3 ou 4, ou 2 ou uma só, verdades. Então, por exemplo, eu sou bom pastor, nada me faltará. É isso mesmo, né? Eu sou bom pastor. Não, o Senhor é meu bom pastor, nada me faltará. Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Quem é meu pastor? Cristo. O pastor é Cristo. Aí eu vou falar, olha, o Senhor Jesus é o bom pastor. Pastor. Ele é pastor. O papel do pastor é esse. Porque o pastor sofre porque tem que enfrentar os animais que vão atacar. É o pastor. Quando você muda de um para o outro aqui, que você falou de pastor, não quer mais falar de pastor, você tem que fazer um link com esse e com esse. Agora, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Se Ele é meu pastor, isso quer dizer que eu sou a ovelha. A ovelha sou eu. Estou dando exemplo aqui, tá, gente? Bem prático. O que é ovelha? Ovelha é um animal muito débil, né? Ela come de cabeça baixa.
Ela vai comendo, 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 não olha por onde anda e quando pensa que não, já se perdeu. Ela então se machuca porque não levanta a cabeça? Ela pode passar no meio de um espinheiro e se cortar, pode passar perto de uma pedra e se machucar. Por isso que ele vem e derrama o óleo, né? Porque o óleo ele é cicatrizante, né? Ah, eu sou ovelha, eu sou um animal que eu preciso ser cuidado, ser pastoreado. Posso me perder, mas o bom pastor... E de nada terei falta, né? Algumas versões aí, né? Qual a relação? A relação entre os dois. Aí você vai falar, olha, qual a relação? Nada terei falta, porque ele é meu pastor. Aí você, meus irmãos, vai apresentar isso aqui para a igreja. Sempre dentro do Salmo 23, versículo 1. Eu não fugi. O meu texto em voga é esse texto aí. Eu estou explicando Salmo 23, versículo 1. E há uma riqueza de detalhes em um só versículo. Aplicação. Terminando já, tá? Meus irmãos, essa parte é muito importante. Eu também não posso me esquecer, que eu já estava me esquecendo, da introdução. Quando você vai fazer uma pregação, você tem que instigar o seu ouvinte, você tem que colocar a sede, fome, você tem que despertar a curiosidade nele. Você não vai entregar o ouro para ele logo cedo. Você vai fazer uma rápida introdução do que você vai falar. Você pode trazer uma história. Ó, meus irmãos, no Oriente Médio, o pastor é isso, e Deus tem muito a nos falar sobre esse assunto. O pastor, aqui a introdução ela é muito breve, ela serve para você instigar o seu ouvinte, para despertar nele curiosidade. A aplicação ela é uma parte importante, porque, meus irmãos, pregação tem que ter aplicação. O estudo que você dá na sua EBD tem que ter aplicação. A aplicação é uma mensagem que vai desafiar o seu ouvinte a mudar. Por isso que tem muita gente que na EBD para criança só sabe contar a história. Conta a história muito bem, mas na hora de aplicar, não sabe aplicar. Porque não sabe explicar que o ouvinte precisa tomar uma atitude, ele precisa mudar seu comportamento, a sua forma de pensar. A história tem um fundo moral, um fundo de verdade. Quando você explica a Bíblia para alguém, quando você ensina, você tem que ter um compromisso com a mudança, com o arrependimento das pessoas. A aplicação, ela também deve ser breve. O cara chega aqui embaixo na pregação e fala assim, pregação, tá? Meus irmãos, já estou... E para terminar, aí ele fala 1000 coisas. Falou 1000 coisas, aí ele volta a falar. E para terminar, ele não termina nunca. Então, aqui você tem que ser breve também, tá? Beleza. Encerro aqui, tá? Alguém tiver alguma dúvida? Eu, antes de encerrar, quero fazer um resumo rápido. Todos nós aqui temos a capacidade de fazer uma dissertação a respeito de um texto. Os nossos jovens sabem estudar filosofia, arquitetura, matemática, física, mas não sabem estudar a Bíblia. Quando chegam na universidade, ficam perdidos, porque a universidade é um campo minado. Você vai receber muita informação sobre ideologia de gênero, informação de ateus, o tempo todo. Então tem muito jovem que fica pedindo oração na igreja. Olha, quero oração porque eu quero passar na universidade. Aí o cara passa para chegar lá e ficar desviado. Então a família do jovem tem um papel de formação.
Você, pai, você, mãe, você é o professor do seu filho. Começa em casa. O que nós estamos acostumados a fazer é de jogar toda a responsabilidade do ensino nas costas do professor e do pastor. Se o teu filho não sabe quem são os 12 apóstolos, você acha que não sabe porque a culpa é da igreja. A culpa nunca é sua. Você está preparando homens para serem homens e mulheres para serem mulheres, para enfrentar o mundo aí fora. Então, se em casa o pai que é o pai não estuda a Bíblia, o filho normalmente vai pelo mesmo caminho. Se a mãe que é a mãe também é a mesma coisa, o filho vai copiar o exemplo do pai e da mãe. No culto cristão tem que ter devocional, tem que ter oração, tem que ter momento à mesa. Eu sei que hoje é complicado porque todo mundo estuda numa hora, trabalha num horário diferente, sabe? Ninguém, um almoça no sofá, o outro almoça na sala, mas tem que ter um momento, sim, um momento onde vocês se sentem à mesa, orem e conversem sobre vida cristã. Educação não começa em casa? Então você, pai, você, mãe, você está formando um cristão dentro de casa. Você tem que ser o primeiro interessado. Teologia, como eu falei aqui, é uma coisa que as pessoas têm muito medo. Tem igreja que proíbe seus membros de fazer teologia, porque acha que teologia vai desviar o cara. Não. A teologia tem teologia saudável, tem teologia ruim. Tem. Mas teologia saudável é a melhor coisa que existe. Professores de escola dominical, vocês têm um compromisso com o ministério de vocês. Não importa se seu público é infantil, adolescente ou jovem. Você que é professor de adolescente, você vai encarar uma barra. Adolescente está muito voado hoje em dia. Adolescente hoje em dia está uma pessoa muito vulnerável, muito vaidosa. Não está muito afim. Levanta a mão para o céu se você encontrar um adolescente que seja um cristão genuíno. Está muito complicado. Já não tem o pai e a mãe que dentro de casa orientam. E ainda para complicar, a escola vai oferecer tudo que não presta, ou muita coisa que não presta. Eu estive pregando numa conferência de adolescentes. Os caras não queriam me ouvir. Não queriam me ouvir, ficava zoando, atrapalhando. Os pastores tentaram segurar eles lá no banco, mas eles eram meninas e meninos, não queriam ouvir a palavra. Eu simplesmente fiz assim, ó. Saí. Não quer ouvir? Eu saio. Não quer ouvir? Eu não vou jogar aquilo que é precioso aos porcos. Eu fui conversar no dia seguinte com um dos pastores desses garotos. Eram mais de 100 garotos. Eu falei assim, cara, é muito complicado. Ele, rapaz, é complicado. Aí ele falou assim comigo, Marcos, só da minha igreja eu trouxe 15 adolescentes. Se você abrir a mala deles, você vai encontrar, dos rapazes, você vai encontrar chapinha, alisador, secador de cabelo e rímel, sabe? Passar no olhinho para ficar bonitinho. É os menininhos de hoje. Marcos, você não encontra uma Bíblia na mala deles. Meus irmãos, quem mandou os moleques lá para o congresso foram os pais. O pai não está vendo nada contra quem quer fazer secador de cabelo no cabelo, quem quer fazer um penteado, a lá Neymar, sei o quê. Isso não está em discussão. A discussão é que eles priorizam beleza, mas a beleza que está aqui, eles não enxergam, não levaram as Bíblias para o congresso. Mas hoje em dia tem telefone celular, né? Tem, e olhe lá se tem. E olhe lá se ele leva, se ele baixou o aplicativo. Você que é professor de criança, você está educando filhos dos outros. Eu fui agora em Brasília, estou dando exemplos meus, tá, como sendo verídicos. Eu fui em Brasília agora,
E o pastor falou assim comigo, que uma mãe ficou furiosa com a igreja, porque o filho dela deu um tapa na irmã. Ela chorou muito, a irmãzinha chorou muito. O menino ficou muito arrependido, foi no quarto da mãe e falou: mãe, eu fiz uma coisa que é muito feia, eu quero pedir perdão a Deus, eu estou me sentindo muito pecador. A mãe falou: meu filho, você não é pecador. Quem te ensinou isso? A igreja, mãe. A mãe foi na igreja pedir explicações ao pastor, que eles não tinham direito de falar que o filho dela era pecador. Ela saiu da igreja. Criança, ela é exigente. Não se contente em oferecer crianças migalhinhas. Ah, mas é um trabalho lúdico com desenhos. Eu também faço isso. Mas eu dou o desenho, mas eu também dou a palavra. Você que é pregador, não confie na sua oratória tão somente. Saber falar bem é joia, bacana. Você deve se preocupar com isso também. No mundo antigo, eles gostavam das pessoas que pregavam bem. É por isso que Paulo teve muita dificuldade na igreja de Corinto, porque o pessoal preferia Apolo. Apolo era um pregador mais refinado. Apolo era um egípcio. Apolo veio de Alexandria. Em Alexandria haviam muitas escolas de oratória. As pessoas na Grécia Antiga valorizavam quem sabia falar bem, e tinha escola que ensinava a falar bem. Os grandes filósofos, quando queriam colocar suas ideias, estudavam oratória. Então, se você quer pregar bem, primeiro, oração, humildade. Outra coisa, pega um gravadorzinho, lê aquilo que você vai falar. Lê e grava. Ah, mas a minha voz é tão feia no gravador. Eu sei que é. Mas depois você ouve. Ouve para você memorizar o texto, memorizar aquilo que você vai falar. Isso não é vergonha. Você vai no espelho e começa a falar com você mesmo sobre aquilo que você vai falar. São trabalhos de memorização. Não tenha vergonha de anotar o seu sermão num papel. Eu conheci uma moça que ela falou assim comigo: pregador de verdade não anota no papel o sermão. Poucas pessoas fazem isso. Um que eu conheço, Calvino. João Calvino não anotava sermão no papel. Ele sabia de cabeça. Mas eu não sou Calvino. Calvino, quando ia pregar o Novo Testamento, ele abria a Bíblia no grego e explicava versículo por versículo no grego e fazia aplicação. Igreja, prestem atenção nisso. A verdade é essa. Quando Calvino ia pregar o Antigo Testamento, ele deixava a Bíblia dele aberta, a Bíblia hebraica aberta. Nos originais ele lia e ele já pregava. Ele fazia isso em ordem, versículo após versículo. Agostinho também fazia isso. Ele pregava, memorizava de cabeça. Não sabia falar grego, mas ele tinha pessoas que traduziam do grego para ele. Nós temos que admitir nossos limites. Nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Então, se você sente uma segurança maior fazendo uma anotação no sermão, faça. Quando você quiser usar ilustrações no seu sermão, contar uma história, não entupa o teu sermão de histórias. A ilustração, ou melhor dizendo, uma história que é contada, para dar um exemplo, o cara vai pregar, quer dar um exemplo, Ele, olha gente, aconteceu isso comigo já uma vez, ele vai dar um exemplo. No máximo 2 no sermão, porque a ilustração é só uma janela para o entendimento. É uma coisa prática. Então não fique contando histórias na pregação. Não fique contando piadas na pregação o tempo todo. Todo mundo está rindo, é porque estão gostando. Estão achando você engraçado. Mas você não pode
É pecado contar uma coisa engraçada? De jeito nenhum. Mas tem pregador famoso aí que é chamado para pregar nas igrejas porque ele é bom de piada. Nunca vi esse piadista falar sobre a cruz de Cristo. Eu nunca vi esse piadista falar sobre arrependimento. Só falar coisa engraçada. Você que é pregador, você tem um compromisso, você tem que ser organizado no seu tempo, no seu estudo, e investir em material. Você, professor, a mesma coisa, investir em material. Não tem dinheiro, tenta pedir ajuda na internet, vai na internet, pesquisa. Ok, meus irmãos? Eu espero ter colaborado com vocês. Me perdoe pela fatalidade da minha voz, da minha garganta, não posso exagerar muito, dói um pouco. De ontem para hoje melhorei bastante. Que pena que ontem eu não estava tão bem, muita pena mesmo. Mas fico feliz porque há poucas igrejas batistas que eu conheço que estão preocupadas com a doutrina e com a teologia reformada. Pouquíssimas. Eu tenho acompanhado os batistas e está cada vez pior. Então, para uma igreja organizar um evento como esse, é uma atitude louvável, considerável. É uma igreja que está preocupada com o seu corpo e quer ter uma igreja mais bíblica. Não porque chamou Marcos Nath, ou chamou Augusto Nicodemos, ou chamou sei lá quem, mas é porque os membros estão querendo mais um conteúdo saudável. Muito legal, parabéns pela iniciativa. Obrigado.